momento, saudar esta querida igreja, a noiva do meu Jesus. Eu saúdo todos com a paz do Senhor. Minha saudação à minha querida esposa, também a irmã Maquele, e usando nossas duas irmãs, eu uso todas as irmãs que estão aqui, as pastoras. Louvamos a Deus por cada uma de vocês que estão alegres, felizes, fazendo esta grande obra. Minha saudação também aos pastores que estão ali. Louvamos a Deus por vocês cederem o lugar de vocês, para essas santas sentarem aqui no altar. Minha saudação também ao pastor Antônio, que representa os demais pastores aqui da unidade dos pastores de Bagé. Louvamos a Deus por sua vida e também a pastora, sua esposa. Queridos irmãos, estamos como quem sonha. Hoje é um dia rosa. Hoje é um dia, meus irmãos, que estamos pensando, estamos vivendo e não forçando, mas dizendo às irmãs: cuide da sua saúde. Digo à minha esposa mais uma vez de tantas: cuide a sua saúde. Queridos irmãos, a saúde é muito importante. Com um vestido bonito, você glorifica a Deus. Com um perfume francês, eu acho que é o que está acontecendo aqui. Estou vendo um perfume aqui francês. Você glorifica o Senhor. Também o irmão obreiro glorifica a Deus com a sua esposa. Agora, sem saúde, duvido. Sem saúde, você fica no hospital fazendo um propósito. Eu saio daqui e vou glorificar o Senhor. Eu saio dessa e vou cantar. Eu saio dessa e vou profetizar. Eu saio dessa e vou falar línguas estranhas. Este é o propósito que eu escuto quando visito as pessoas no hospital. Mas eu louvo a Deus que aqui as nossas irmãs, com saúde, ela investe no seu corpo, porque é morada do Espírito Santo. Não é morada de pensamento ruim, traiçoeiro, mas é morada do Espírito Santo nas suas vidas. Então possa glorificar o Senhor. Hoje é um culto de choro e de lágrima. Queridos irmãos, esse culto é um culto de sacrifício. Você tem que se esmurrar para falar em novas línguas. Você tem que puxar do teu corpo para dizer glórias a Deus com lágrima. Nesta noite Jesus vai usar sua serva para trazer a mensagem. Ela que veio de longe. Saiba que Deus tem uma palavra para você, minha irmã. Deus tem uma palavra para os irmãos que estão na live. Nós temos mais de 100 pessoas conectadas neste instante. Mas pedimos aos irmãos que estão na live: ligue para a sua amiga, para o seu amigo, ligue para alguém, transmita este culto, porque Deus vai curar alguém em casa nesta noite. Através desse culto em casa, Jesus vai curar alguém. Nós temos muita gente conectada, ouvindo os belos hinos. Estava vendo meus irmãos no celular, os irmãos dizendo: pastor, que coisa linda que está acontecendo. O mais lindo, Jesus vai fazer agora em casa. Jesus vai curar. Seus irmãos acreditam? Levante a mão para cá e vamos orar pela serva do Senhor, que ela já veio ungida, meus irmãos, na sua casa, para trazer a palavra que eu e você precisam nesta noite, e o nome de Jesus será glorificado, e esse culto rosa vai fazer diferença na minha e na sua vida, porque Deus vai fazer obras grandes. Nosso Deus e Pai, aqui está a tua serva Vaz, pronta para trazer a mensagem. Peço que o Senhor continue usando como sempre. Precisamos de uma palavra nesta noite. Fala comigo e fala com esta igreja, com este grande círculo de oração, e também com os irmãos em casa, através da live. Abençoa, Jesus. É a minha oração, é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Eu quero cumprimentá-los com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero aqui expressar a alegria, o júbilo, o contentamento do meu coração diante do Senhor nosso Deus, por essa oportunidade tão honrosa que Deus me concedeu de poder estar aqui
nesta cidade pela primeira vez e é uma honra me submeter à liderança do nosso pastor. Sou uma adulta e uma adulta consciente de que estou debaixo da autoridade eclesiástica outorgada por Deus na vida do nosso pastor Nelson, sua amada esposa, irmã Diamantina. Eu achei o pastor Miqueias muito parecido com o pastor. O sorriso, até perguntei para a irmã ali, é filho, né? É filho, porque o sorriso é tão parecido. Meu Deus, que Deus abençoe, pastor. É uma honra poder partilhar o altar, receber a bênção de Deus, né? Um legado, uma história com Deus, uma vida de comunhão com Deus. Me sinto privilegiada por estar aqui, em nome do Senhor Jesus. E eu achei o povo muito animado, né? Que povo acolhedor. O irmão que foi me buscar, o irmão Henrique e a irmã Jaque, eles têm muito senso de humor. Meu Deus! Eles fizeram 5 horas de viagem. Eles fizeram assim, com aquele senso de humor. Parecia que foi 5 minutos. Eu nem cochilei. Que Deus abençoe. Eu estou muito feliz de estar aqui. Me sinto como se eu estivesse na minha igreja. Parabéns aos obreiros, né? Meu respeito aos nossos pastores, às irmãs que se esforçaram, a você que veio honrar esse trabalho. Com certeza, Deus não despede ninguém com a mão vazia. Você levará algo muito especial para o seu lar. E veio ao meu coração uma notícia boa, vai chegar na sua casa. Me desceu ao coração e com certeza vai chegar na minha casa também, em nome de Jesus. Nós vamos ler a santa palavra do Senhor Jesus, o texto sagrado, está registrado. Mamãe Kelly, Deus abençoe, viu? Sou muito feliz de estar aqui, de aprender contigo, né? Ser contagiada, assim, por essa energia. Que Deus abençoe. No livro das Crônicas, no capítulo 19, nós leremos do versículo 10 ao versículo 13. Primeiro livro das Crônicas, no capítulo 19, isso, do versículo 10 ao versículo 13. Que lindo, irmãs, todas de rosas, né? Eu sei que eu estou um pouco assim, fora do contexto. Mas é que a gente chegou muito em cima do laço. Eu até trouxe um vestido rosa, mas ele amassou. Não ia dar tempo de desamassar. Mas amanhã a gente dá um jeito. Para não ficar assim, então, um pontinho azul, né? No meio do rosa. Vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim: E vendo Joabe que a frente da batalha estava preparada contra ele pela frente e pela retaguarda, separou dentre os mais escolhidos de Israel e os ordenou contra os sírios. Próximo. E o resto do povo entregou na mão de Abissai, o seu irmão, e puseram-se em ordem de batalha contra os filhos de Amon. Próximo. E disse: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu virás socorrer-me. E se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, então eu te socorrerei. Próximo. Esforça-te, esforcemo-nos pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e faça o Senhor o que bem parecer aos seus olhos. Dê um abraço na sua irmã e diga: se o teu inimigo foi mais forte do que você, eu vou ao teu encontro te socorrer. Em oração, em jejum,
com uma palavra liberada da parte de Deus. Diga: descanse o teu coração, porque uma boa notícia vai chegar na sua casa. Irmãos, é profético. Eu não sou levada a emocionalismo, mas quando eu subi ao altar, o Senhor falou ao meu coração: uma boa notícia vai chegar na tua própria casa e vai chegar na casa dos meus servos e das minhas servas. Eu tomei posse do que me pertence. Amém? Se assente em nome do Senhor Jesus. Amados, quando nós meditamos nesta palavra, nós vamos ver o cuidado da parte de Deus. O que é você ter convicção da missão que você recebe da parte do Senhor? Cada pessoa que está neste lugar, cada ser humano que está aqui, o jovem senhor, a jovem senhora, o jovem, o adolescente, quem sabe algumas com a vivência da vida um pouco maior que a minha. E nós podemos ver que ninguém vem ao mundo por acaso. A Bíblia, ela vai nos afirmar isso. Nós estávamos reservados desde a eternidade. Porque Deus, Ele não é um Deus pego de surpresa, não. Deus não é um Deus desorganizado, Deus é ordeiro. Você pode ter nascido de uma gravidez não planejada, não amado, não amada. Talvez a sua mãe, o seu pai, concebeu você de uma forma difícil, mas o principal é que Deus desejou que você nascesse. E nós não podemos perder essa convicção, porque isso é bíblico. Salmo 139, a partir do 11, 12, 13, vai dizer que cada célula, cada tendão, cada músculo, tudo, nós fomos formados pela mão do nosso Deus. Salmo 71, o verso 6, ele vai nos dar uma declaração da parte do nosso Deus de amor e de convicção do que é ser amado por Deus e sustentado por Deus desde o ventre da nossa mãe. Por ti tenho sido sustentado desde o ventre. Tu és aquele que me tiraste das entranhas de minha mãe. O meu louvor será para ti constantemente. Você não pode perder essa convicção. Você não pode perder. Você lembra da vida do apóstolo Paulo? Ele teve uma vida pregressa no que tange a cultura do judaísmo. Ele açoitou os cristãos, ele dava ordem para matar os cristãos, mas quando ele conheceu o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, teve um encontro com Deus, Paulo teve uma conversão genuína, e ele vai dar um tapa no rosto do inimigo, porque talvez o inimigo quisesse levantar pessoas para dizer, ou para lançar em rosto, o passado do apóstolo Paulo. Paulo, eu acho linda a convicção que Paulo vai dizer. Talvez alguém dissesse assim para ele: quem é você para vir aqui e agora se intitular a uma autoridade eclesiástica? Olha quem você foi. Paulo vai responder aos Gálatas, no capítulo 1, no versículo 15, o apóstolo Paulo, ele vai dizer assim: mas aprouve o Senhor revelar o seu Filho a mim, o seu amor. E ele me escolheu
desde o ventre da minha mãe. Aí, ó. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Nós vamos olhar para esta palavra e vamos ver a missão que Deus vai confiar aqui. Nós vamos relembrar o início dos versículos do capítulo 19, do livro que lemos, do primeiro livro das Crônicas, capítulo 19. A Bíblia vai narrar que houve uma morte. Aqui, meus amados irmãos, nós não vamos falar no sentido de uma morte física, nós vamos falar do que é espiritual. É bom nós relembrarmos, nós estamos nesse mês alusivo, né, à prevenção do câncer. Você sabe que a palavra câncer, ela vem da palavra caranguejo. A palavra câncer, ela vem da palavra caranguejo, aonde o corpinho do caranguejo é o nódulo, ou para outros, o tumor. As patinhas, né, ali do caranguejo, onde ele agarra as coisinhas, é o que faz a metástase. O buraquinho que ele faz para se esconder, né, ali o seu habitat. Por isso que o câncer, muitas vezes, ele não é identificado, porque ele às vezes é camuflado. E essa doença, ela já é muito estudada desde o tempo dos egípcios, né? Desde o tempo, muitos desenhavam a forminha do caranguejo na parede, desenhavam, pintavam para explicar a dor que sentiam, o tumor que sentia. Então, por isso que a Bíblia vai comparar a inveja como um câncer. Ela se esconde tanto no coração. E o olhar de quem inveja, ou do invejado, é como um câncer. Se você não clamar pelo sangue de Jesus, você vai perdendo uma coisa hoje, outra amanhã. Cuidado, sentir de Deus, e depois nós vamos meditar à luz da palavra de Deus aqui. E você vai olhar para esta palavra, meus irmãos. A palavra morte, ela nos assusta, ela nos intimida. Mas eu quero trazer a palavra morte no sentido espiritual. Quantas pessoas você conheceu que outrora tinham vida com Deus? Outrora tinham iluminação da palavra. Outrora, como nosso pastor falou aqui com muita propriedade, falavam em mistério com Deus, com lágrimas no rosto. A apostasia entrou, a adversidade entrou, a pessoa foi se deixando levar pelo pecado, pela pornografia, pela mentira, pelo adultério, pelo um olhar que parecia que fazia tão bem para a alma, mas era um olhar de sedução, ou de sedutor, ou de sedutora. A fé foi morrendo, a espiritualidade foi morrendo. Aonde está hoje? Aonde está hoje? Quantos pais outrora tinham um relacionamento lindo com o seu filho, com a sua filha? De repente o choque de opinião, a fase hormonal, a fase sexual, a fase espiritual, a fase sentimental. Aonde está esse amor? Quantos pais não sabem nem onde os seus filhos estão? Moram na mesma casa, comem na mesma mesa,
Estão perto, mas não estão juntos. Quantos dormem na mesma cama, partilham da mesma mesa, no mesmo carro? Quantos casamentos de aparência? Um casamento para não perder o legado. Um casamento para dizer que o divórcio não bateu a porta. Estão perto, mas não estão juntos. Um passa a noite dormindo, o outro passa a madrugada inteira vendo pornografia. Os maiores índices de divórcio está sendo a pornografia. A pornografia. Cada vez mais nós estamos vendo consultórios até de crianças, de adolescentes, no sentido psicológico, né, com atendimento psicológico, por causa da disseminação de um ato tão nojento como este. E você vai ver pessoas que chegam na casa de Deus, elas até levantam a mão, elas te dão a paz do Senhor, mas elas estão vazias, porque a mente está presa. Está morrendo espiritualmente. Espiritualmente. Aqui nós vamos ver o cuidado da parte de Deus. A Bíblia diz que um rei vai morrer. Esse rei se chama Naás. E aonde estava tendo morte, aonde estava tendo luto, tristeza. Veja como que Deus é. Quem sabe você chegou neste lugar, alguma coisa está morrendo dentro de você. E você nem se apercebe, você nem se apercebe. Não, você não se apercebe, você chega aqui, você é tomado pela glória de Deus, mas lá dentro a sua autoestima não vai bem, o seu casamento não vai bem, a sua vida com Deus não vai bem, há uma acusação, e às vezes Deus traz de longe para poder falar, Deus traz lá de Curitiba, para poder falar. Não que Deus não use os seus servos aqui, mas muitas vezes alguém conhece a situação. E eu sinto Deus falando neste lugar. Então, antes que morra, Deus quer resgatar. Deus não tem prazer de uma pessoa chegar na igreja e viver acusado pelo inimigo. Não. Deus não tem prazer nisso, não. Deus tem prazer em abençoar. Deus tem prazer em levantar, em restaurar, em trazer paz, em trazer alegria. Quando esse rei morre, ele tinha um filho, e esse filho se chamava Num. Então, Davi, preste bem atenção, você vai precisar desta palavra no decorrer dos dias. Davi, quando vê que lá está tendo luto, está tendo tristeza, você vai lembrar que recentemente, né, assim, morrem cantores, morrem pessoas famosas com bom poder aquisitivo, as pessoas nem são enterradas, outros membros da família já estão se degladiando por direitos autorais. Imagine o conflito que estava tendo. Davi vai olhar e vai se lembrar que quando ele precisou de ajuda, a sua família não pôde ajudar, os amigos não puderam ajudar, o rei, que era ímpio, estendeu a mão para Davi, porque Deus é assim, Deus não deixa ninguém prostrado, Deus não deixa ninguém frustrado. Se alguém não estender a mão para você, fazendo parte da membresia da igreja, Deus vai levantar o ímpio, mas você não ficará sem uma resposta da parte de Deus. Não, Deus tem compromisso com sua palavra, Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Davi vai escolher 2 emissários e vai enviá-los numa missão de paz, numa missão de amor,
vai enviá-los no lugar onde está tendo degladiações, aonde está tendo tristeza, aonde está tendo luto, para levar a paz, o amor. Imagine você, se eu fizesse parte da comissão de Davi e dissesse: olha, irmão, você é escolhido para falar no nome do rei. Quantos planos você não ia fazer? Imagine esses 2 emissários, quando foram separados. Eu penso no meu coração que eles fizeram planos. Eles devem ter compartilhado um com o outro e dito: olha, o rei nos escolheu. Lá onde está tendo guerra, lá onde está tendo luto, lá onde está tendo degladiações, nós vamos levar a paz, nós vamos levar o amor, nós vamos falar no nome do rei. Remai, alamai, orabasturiai. E naquele tempo, por favor me compreenda, naquele tempo, os emissários do rei, era cultural, eles eram reconhecidos pela barba crescida. Hoje é uma questão de estilo, hoje é uma questão de tendência, é uma questão de gosto, mas naquele tempo, um emissário do rei, para mostrar a autoridade, eles tinham a barba um pouco acrescida. Então você imagine, quando eles vão se dirigindo para lá, você não faz planos com a sua família? Você não faz planos, para a obra de Deus? Quantas vezes eu dobrei o meu joelho e apresentei este culto diante de Deus, Senhor, o Senhor conhece cada coração que lá vai estar, é a primeira vez que eu vou estar entrando naquela cidade. Quantos planos nós fazemos? Só que, irmãos, veja bem o que é uma perseverança. Quando eles chegam lá com o seu coração, disposto a falar no nome do rei, a abraçar no nome do rei, a levar uma palavra no nome do rei, Satanás usou uma sutileza que ele está usando nos nossos dias. Um jogo de palavras. Satanás começou com um jogo de palavras. Sabe quando o diabo levanta a farpinha para tirar o teu filho de dentro da igreja, para tirar você do trabalho? Sabe quando o inimigo levanta a farpinha para que você venha duvidar do que Deus tem com você, com a sua família? Demanda lá mais. Satanás usou um jogo de palavras. Satanás não usou mulheres com um belo corpo escultural para jogá-los na lama, desonrá-los, não. Satanás usou um jogo de palavras. Você já viu aquele jogo de palavras que o inimigo usa? Ele vai dizer: teu pai não gosta de você. Olha, o teu pai gosta mais do teu irmão do que de você. Sabe aquele jogo de palavras que pessoas poderiam gostar mais de você, mas não gostam, porque tem um jogo de palavra por trás? Ela não tem nada de Deus. Ele não tem nada de Deus. Era um jogo de palavras. Aquele jogo de palavra começou assim: olha, será que Davi enviou os 2 emissários aqui para consolar? Será que eles não vieram aqui para transtornar, para espiar a terra? Começou com um jogo de palavras. Ninguém sai da igreja da noite para o dia. O inimigo começa com um jogo de palavra. Você não é importante lá. O que você vai fazer lá? Você está desempregado. Lá você não ganha para tocar, lá você não ganha para liderar, vai para o mundo, lá na balada você ganha mais. É um jogo de palavras. Por que você acha que tem tantas pessoas tirando a sua vida? Porque a voz do opressor, ela não é silenciada. Alai, ohai, uifai. Mas Deus vai silenciar a voz do opressor. Você lembra que a Bíblia vai registrar que nem os irmãos do Senhor Jesus
criam no ministério dele, os seus irmãos que saíram do ventre de Maria, porque Jesus foi gerado pela virtude do Espírito de Deus. Embora Jesus tivesse as duas naturezas, 100% humano, 100% divino, as duas naturezas não eram dissociadas. A Bíblia vai registrar que nem os irmãos do Senhor Jesus criam no ministério dele até a ressurreição. Não criam do nada? Não, porque tinha um jogo de palavra por trás. Aonde está isso? Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu São Marcos, no capítulo 3, versículo 20 e 21. As pessoas vinham e diziam: o teu irmão, quem era o irmão? Jesus. Olha, o teu irmão opera por meio de Beelzebu. Olha, o teu irmão é insano. Olha, o teu irmão opera por meio de Beelzebu. Foi assim que os irmãos do Senhor Jesus não criam no ministério dele, por ouvir um jogo de palavras. E nessa sutileza satânica, com lixamento virtual que nós estamos vendo, pare para pensar. Naquele momento, começou com aquele jogo de palavras. O que é? O filho, Anum, ele vai dar ouvido, e ele vai dizer: será que esses dois emissários realmente vieram aqui para consolar, para entregar uma palavra do rei? Será que eles não vieram aqui? A Bíblia vai nos dizer que eles pegam aqueles dois emissários, e eles começam por aquilo que Deus nos deu, autoridade. Autoridade. Você já viu um pai sem autoridade? Uma mãe sem autoridade? Você já viu um obreiro na casa de Deus sem autoridade? Não estou falando de autoritarismo, eu estou falando de autoridade de Deus. Autoridade de Deus. Elabai, Aramai. Satanás sabe quem tem autoridade. Você pode estar desempregado, você pode estar acima do peso, abaixo do peso, doente, desenganado, mas a autoridade divina faz a diferença. Quando você invoca o poder que há no nome do Senhor, o céu se abre, obras de feitiçaria caem por terra. Emandaramai. O espírito do suicídio bate em retirada. Levante a mão, levante a mão. Pega essa autoridade de Deus. Libera uma palavra para o teu lar. Alabachora balabahai. Orianderias turianderiai. Deus está falando ao meu coração. Sabe quando Satanás quer tirar a tua autoridade? Essa autoridade não veio da farmácia, essa autoridade não veio do supermercado, essa autoridade veio do trono da graça, veio de uma vida de renúncia, de uma vida de entrega, de uma vida de comunhão com Deus. Há poder no sangue de Jesus, há poder no nome de Jesus. A Bíblia diz que eles começam e eles vão arrancando todo e qualquer resquício de autoridade. Você vai olhar e você vai ver que eles rapam todo o corpo, para não ficar um resquício de autoridade. E depois eles vão cortar a veste até uma altura da coxa, para que as partes íntimas daquelas pessoas ficarem expostas. Eles foram de um jeito todo alegre. Quando eles voltam, a Bíblia diz, sobremaneira envergonhados. Você já viveu uma situação que você ficou sobremaneira envergonhada? Como pai, como mãe, como jovem, você já ficou sobremaneira envergonhado? Timalamai. Tudo que você construiu de repente, 20 anos de educação que você deu,
uma amizade quer jogar 20 minutos de amizade, quer jogar 20 anos de educação que você deu. Sabe, irmãos, eu me lembrei, esses dias uma irmã falou para mim: meu Deus, eu vi sua filha lá no hospital, tal. Eu falei: irmã, é resultado de muita oração e muito jejum. Eu me lembrei, vou falar de novo, alguém precisa ouvir. Quando minha filha entrou na faculdade, minha filha entrou na Universidade Federal do Paraná, muito novinha. Curitiba é uma cidade badalada, e muito novinha, criada na barra da saia da mãe, muito novinha. Primeiro trabalhinho de faculdade, chegou em casa: mãe, o fulano com a fulana vai vir aqui fazer o trabalho, eles eram casados, os dois eram casados, eram um casal, né? Marido e mulher, e eles eram 10 anos, mais de 10 anos. Ela tinha 17, os dois tinham 31 anos. Eles tinham a vivência da vida, pastor Miqueias, a vivência da vida, a malícia da vida. E fizeram aquela amizade. Aí, arrumei uma mesa linda para esperar o fulano e a fulana. Irmãos, eu estava na mesa, servindo. Ele fez uma pergunta, ele fez uma pergunta para nós. Quando ele fez aquela pergunta, o Espírito de Deus rebateu aqui. O Espírito de Deus falou nesse ouvido. O Espírito de Deus disse assim: a curiosidade dele é maligna com relação a vocês. A curiosidade é maligna e a desonra quer bater na tua porta. Quando ele falou aquilo, irmãos, eu pedi licença, fui educada, fui polida, fui lá no banheiro, dobrei o meu joelho no banheiro e disse: Senhor, aqui não. A desonra não vai bater aqui. Não vai. Há poder no teu sangue, há poder no teu nome. Eu não tenho como arrancar eles daqui, mas o Senhor tem. A partir de agora, eu vou começar um propósito, vou começar um propósito de jejum para atrair a tua presença para esta casa. Pelo mesmo caminho que veio, pelo mesmo caminho voltará, mas a desonra não baterá aqui. Irmãos, naquela hora, eu comecei um propósito de jejum e oração. E eu comecei a viajar. E Deus falava comigo, eu ia pregar, irmã, sentava aqui, e Deus falava assim, levantava as pessoas da nave da igreja, vinha e dizia assim para mim: pastor, o Senhor dizia: aquela curiosidade é maligna, e a desonra quer bater na tua porta. Tem curiosidade que é da minha humanidade, é da minha simplicidade, mas tem curiosidade que é maligna. Quando você pôr para fora, já era, está na Bíblia. Está na Bíblia. Se você não tiver a autorização do Espírito de Deus, você não é obrigada a responder, satisfazer curiosidade maligna. Você não tem que estar falando da sua vida íntima, da sua casa, do seu leito conjugal, se você não tem autorização do Espírito de Deus. Coisa íntima, a gente conta para quem a gente é íntimo. Aí, irmãos, naquela hora, comecei o propósito de jejum. Irmãos, um dia eu falei para minha filha: tu não percebeu que é estranha a curiosidade daquele casal? Ai, mãe, você já está espiritualizando. Já viveram essa fase? Nada a ver. Irmãos, não dava para falar. E tem coisa que quanto mais você falar, mais vai complicar. Então é melhor se silenciar, e só no jejum e na oração. E eu me silenciei. Irmãos, um dia liguei para minha irmã e falei: Rose, eu preciso, minha irmã biológica, Rose, eu preciso que tu me ajude num propósito de oração, em jejum e oração. Não, maná, vou jejuar com você. E começamos a jejuar e orar, e eu fiz, irmãos, 20 dias de jejum, e depois fiz mais 20 dias, dei um intervalo de um dia e fiz mais 20 dias, e entrava no quarto. No último dia que Deus falou comigo, inclusive eu estava no Rio Grande do Sul, Deus usou uma senhora
ela tinha um probleminha na perna, e ela veio, e o Senhor pôs a mão na minha cabeça e disse assim: minha filha, a curiosidade daquele é maligna, e a desonra quer bater na tua porta. Só que Deus acrescentou, Deus falou assim, pastor, mas eu estou recebendo a oração. Eu estou recebendo o jejum, e eu vou cortar laço. Aí, irmã, Deus falou assim: minha filha, fique tranquilo, vou cortar o laço e vou tirar da cidade. Da cidade. A pessoa saiu, foi até a metade da igreja, voltou. O Senhor pôs a mão no meu coração e disse assim: fique tranquila, que nem na nação ficará. Não brinque com Deus. Sabe por quê? Muitas vezes nós não recebemos a vitória. Porque quando nós iniciamos um propósito, o inferno se levanta. Você não consegue dar continuidade naquilo que você propôs com Deus. O diabo faz de tudo para você não orar, para você perder a força. Irmãos, e Deus me deu graça, viajando, tudo, coloquei, finalizei aquele propósito. Passou um tempo, perguntei para minha filha, estranhei, minha filha, o fulano e a fulana não vai vir aqui fazer o trabalho? Mãe, fiz aquela cara de paisagem. Aquela mãe tem que fazer cara de paisagem. Mãe, o fulano e a fulana foram embora. Eu, sério? Eu sabia do que Deus estava falando. E eu bem assim, de Curitiba? Não, mãe. Eu falei, o quê? O fulano e a fulana foram embora do Brasil. Eu falei, Deus cuidou deles e cuidou de você. Deus está falando neste lugar. Balabai, ora balabai, ora basturiandiria, asturia. Jesus está neste lugar, irmãos. Olha assim para a tua mão. Qual é a missão que Deus confiou na tua mão? Alamai, dimai, uriandiria, asturia. O inimigo quer usar jogo de palavras. O inimigo quer que você fique sobremaneira envergonhado. Mas Deus tem uma ordem para você neste lugar. Quando Davi vai olhar para os seus emissários, vai ver que eles estavam sobremaneiras envergonhados, tendo com a veste cortada, foram de um jeito e voltaram outro. Davi vai dizer para eles, olha, fiquem em Jericó, até que vos torne crescer a barba. Davi estava dizendo, fique na posição que eu comissionei vocês, porque a autoridade não será tirada, a missão não será sabotada. Você tem ideia do que é ficar em Jericó envergonhado? Derrai. Você parou para pensar quantos não deveriam ter batido palma? Olá, ó, não eram os emissários do rei, não eram eles que tinham autoridade, não foram eles os escolhidos para uma missão de paz. Olha como estão, sobremaneira envergonhado, nenhum resquício de autoridade. Mas Deus não abandona os seus. Deus não abandona os seus. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele tem todo o poder no céu e na terra. Deus não vai perder para um jogo de palavras. Deus não vai perder para obra de feitiçaria. Deus não perde para a palavra maldita. Não, Ele é Deus, Ele é o dono do
vida. Eu sinto de Deus de falar para alguém aqui. Derremanto Yomahai. Widerai, Wihai, Wimahai. Não saia da posição que Deus te colocou. Não é você que tem que sair daquele lar. Não é você que tem que sair da congregação. Quem tem que sair é o diabo. Ele é a sua casta. É ele que tem que perder a força. É ele que tem que bater em retirada. Não é você que tem que sair do coração do seu pai, da sua mãe. Não é o seu filho que tem que sair do seu coração. Quem tem que sair é o diabo. E ele vai sair porque tem uma palavra da parte de Deus liberada aqui. Eu não sei se a pastora Maquele estava no dia, irmãos, que eu testemunhei que eu infartei no avião. Eu tive um princípio de infarto no avião. E foi muito humilhante. Eu estava de vestido e foi muito humilhante. Deus tinha falado comigo. Por favor, abra a sua Bíblia no segundo livro do profeta Samuel. Sabe, pastor Nelson, Deus tinha falado comigo na palavra. No capítulo 12. Sabe quando Deus fala com você na palavra? Deus tinha me dado a palavra. Primeiro livro, do capítulo, livro do profeta Samuel, é o segundo, estou sem óculos. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 12. Irmãos, eu vou deixar essa palavra para alguém aqui. No fim, Deus me deu essa palavra e eu falei, Senhor, aqui fala de uma mulher que teve a moralidade esmigalhada. Senhor, aqui fala de alguém que estava na mira para morrer. Senhor, tenha misericórdia. E eu li essa palavra, peguei o comentário bíblico, o comentário teológico, e dizia assim, e o Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse-lhe, havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Próximo. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas. Próximo. Mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela havia crescido com ele e com seus filhos igualmente. Próximo. Do seu bocado comia e do seu copo bebia e dormia em seu regaço e a tinha como filha. Olha o 4. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele. Eu li no comentário bíblico, no comentário teológico, que o viajante era o tentador. O viajante era o tentador. Irmãos, me compreenda, eu não estou aqui a turismo, eu vim com um propósito. Eu não resido aqui, eu resido em Curitiba. Mas eu observo as coisas, eu observei os templos, perguntei para a irmã, esse templo é do qual? Por que a luz está assim? Eu observo. Mas eu não resido aqui. Eu moro em Curitiba. Aqui, eu li no comentário teológico que o viajante era o tentador. E no dia 1º, o pastor mandou uma convocação no WhatsApp, o nosso pastor presidente, e o nosso pastor Márcio falava em nome do nosso pastor presidente, que ia ter o mês inteiro de oração em Curitiba, em janeiro. Eu estava de férias. Quando eu olhei o WhatsApp da minha igreja, eu falei, meu Deus, eu faço parte desse campo, eu faço parte dessa membresia. Eu tenho que estar lá orando. Não, eu vou fechar a mala e vou voltar.
chamei minha família e voltei e fui direto para a oração. E fiz um mês inteiro de oração. Não entenda como vanglória, Deus moveu o meu coração. Não que eu não tivesse direito a férias, não, mas era um depósito para mim mesma. Eu fiz com um propósito. Você ia orar pela igreja, pelo corpo ministerial, pelos pastores, você ia orar por isso. E eu fui com aquele propósito de orar pela igreja, pelos pastores. No último dia da campanha, Deus tomou o pastor, e o pastor falou assim: irmã Lucy, Deus manda eu te dizer que Ele vai dar um grande livramento de morte, mas é um grande livramento de morte para a senhora. A senhora só tem que ficar em paz. Eu fui, e ele chorou copiosamente, como se não fosse mais me ver, mandou sua esposa me abraçar, e chorou, ela chorou, e eu fui, irmãos, fui para casa chorando. Quando eu cheguei em casa, uma dor assim estranha, e falei: Senhor, me dá uma palavra, peguei a minha Bíblia, e quando eu abri a Bíblia, dizia assim: e vindo viajante. Pai, irmãos, 2 dias depois eu voltava a trabalhar, e voltei a trabalhar e voltei a viajar. Quando, irmãos, eu estava preparando, igual eu trouxe agora para a convenção, um materialzinho para trabalhar com elas lá, eu preparei uma mala de 23 quilos com material que eu ia usar com elas lá. Quando eu passei a mão, irmãos, na mala assim, uma coisa inusitada aconteceu. A mala foi para lá, um vento estranho entrou e jogou a mala lá. Eu entendi que era espiritual. Jogou a mala lá no meio. Uma mala de 23 quilos foi arrastada por um vento que passou no condomínio assim, e jogou lá. E naquela hora Deus me mostrou uma bonequinha com vestidinho de 2 cores e um monte de agulhinha enfiada na bonequinha. Eu não entendi. A minha filha veio, ela tem uma personalidade forte, ela veio e disse assim: quem chutou a tua mala nesse condomínio? Chutaram a tua mala nesse condomínio. Falei: minha filha, quem perdeu o respeito por você? Eu falei: ninguém perdeu o respeito pela tua mãe. Ninguém perdeu o respeito. Sabe quando o inimigo quer armar um negócio? Ninguém perdeu o respeito. Vai lá e puxa a câmera de segurança. Ela puxou a câmera de segurança e ela veio. Ninguém tinha chutado a mala. Irmãos, quando eu fui pegar a mala, eu senti que uma agulha transpassou o coração. E eu comecei a passar mal. Quando eu peguei a mala, comecei a passar mal. E quando eu voltei, eu fiz uma oração: Senhor, eu preciso ir para o aeroporto. Arranca essa dor. Eu cheguei a olhar para ver se não tinha uma agulha, porque era uma dor, como se uma agulha tivesse cravado o coração. Eu melhorei com aquela oração e fui para o aeroporto. Quando o avião alçou voo, ele estava um tempão no ar. Eu senti que a agulha atravessou o coração. E quando atravessou o coração, era uma dor de estrangulamento, Eu apertei o botão, chamei a comissária a bordo e disse: eu vou apagar, eu estou muito mal, eu vou apagar. E ela veio e trouxe todo aquele aparato. O coração estava em 235. E ela deu o aviso no avião, que se tivesse um médico no avião que viesse fazer o atendimento, que tinha uma passageira passando mal, inclusive a pupila já estava dilatando. E o aviso tinha 2 médicos, um era cardiologista, ele tinha livros escritos, e ele veio, passou a mão na maleta, foi aquela grande movimentação no avião para eu ser atendido, e põe para o chão, e levanta e tira, e faz. Meu Deus, irmãos, terrível. Eu viajei 2h40, ele disse: ponha ela no... Quanto tempo falta para o avião pousar? Falta tanto ainda. Ele disse: ponha ela no oxigênio. Ela não vai aguentar. Ela está infartando aqui dentro desse avião. Ponha ela no oxigênio. Eu fui para o oxigênio. Eu viajei 2h40 com oxigênio, com o coração em 235, 240. Eu não podia mover o coração, não podia ter impacto. Eu estava preocupada com o meu vestido. E ele dizia: não, que a senhora não pode nem mexer o pescoço, o coração não pode levar choque. Ele está em 235. Qualquer movimento, alabai, harabalabai. E Deus, pela sua misericórdia,
Irmãos, quando ele disse que eu não ia aguentar até o avião pousar, eu lembrei da palavra, o poder da palavra. Eu lembrei do que está registrado no Salmo 73, o verso 26, quando diz assim: ó Deus, a minha carne desfalece, o meu corpo desfalece, o meu coração desfalece, porém tu és a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Eu falei por 3 vezes e eu senti que aquela agulha foi retirada. Irmãos, terrebai, amar. Aquele eu vendo o negócio marcando o coração em 235, 240, 235, 240. De repente Deus me trouxe a revelação. Pastor Miqueias, Deus falou comigo dentro do avião. Deus falou assim: minha filha, o viajante passou no avião e ele pede a tua vida por causa da minha verdade pregada no altar. Mas eu te digo que ele não terá o desejo da malignidade dele atendido, porque quem mora dentro de você não é o viajante, quem mora dentro de você é o meu espírito, quem mora lá naquela casa não é o viajante, quem mora lá é o meu espírito, e eu vou colocar o viajante para correr, ele não terá o desejo da malignidade dele atendido. Porque eu também estou no avião. O poder da palavra, Elá, Patayamahai, Tuiamas, Torabarraço e Mahai. Ora mais, quando Deus me trouxe a revelação da palavra, o meu coração foi assim. Quando o avião pousou, irmãos, o avião pousou, estava toda aquela equipe me esperando. Eu fui direto para a UTI, aquela UTI móvel. Fui removida daquela altura, fui direto para a UTI. Fui internada com aquela aparelhagem. Irmãos, fui melhorando. Fui recitando a palavra, fui melhorando. Põe tua mão. Eu preciso sair e fazer o trabalho. Senhor, olha o desespero da tua pastora. Senhor, olha o desespero da tua pastora. Tem mais de 400 mulheres, Senhor, me esperando para ouvir uma palavra da tua parte. Põe tua mão, me arranca daqui. Põe tua mão, fortalece meu coração. Põe tua mão, me tira daqui. De repente, fiz o exame, irmãs. Deu, fiz o exame de enzima. Deu que eu tinha infartado. Paguei um exame particular. Deu que o coração tinha regurgitado, jogado sangue para o lugar errado. E eu fui melhorando, irmãos, fui melhorando. A companhia aérea entrou em contato com a minha família desesperada. De repente veio o médico pensei: meu Deus, como a senhora melhorou, em 4 horas, como a senhora melhorou. Eu vou repetir o exame, meu Deus, a senhora está muito boa, a sua cor é outra. Eu falei: doutor, eu estou boa, pode me mandar embora, me dê alta, doutor, me dê alta, eu estou boa. Não, e a senhora não tem família? Não tenho família aqui, mas a pastora vai vir me buscar e vai dar tudo certo. E ele me deu, com 6 horas internada, ele me deu alta. Irmãos, eu fui lá e fiz o trabalho. Deus batizava as mulheres com o Espírito Santo. Uma força, e Deus batizava elas com o Espírito Santo. Quando eu cheguei, irmãos, fui lá no cardiologista em Curitiba, no melhor cardiologista em Curitiba. Meu Deus, aquilo não era um consultório, aquilo era uma nave espacial, um telão para ver meu coração. Ele bem assim, mostrei os exames, ele bem assim: quem disse que a senhora infartou? Não, esse exame não pode ser seu, esse exame aqui não é seu. Se a senhora tivesse tido isso aqui dentro do avião, por causa da pressurização e a despressurização do avião, a senhora tinha entrado em óbito. Olhe para o seu coração, não há necrose nesse coração, nem gordura tem nesse coração. Olhe para a força desse coração. Deus vai colocar o viajante para correr. Sabe quando o viajante enxerga o teu filho, enxerga a tua filha, enxerga a tua honra, enxerga o teu legado, enxerga a tua casa, Deus vai colocar ele para correr, mas a missão que Deus confiou na tua mão não será sabotada, não será neutralizada, não. Há poder no sangue de Jesus, há poder no nome dele. Você crê assim?
Turianderias, Turia. Ora bachora bahai. Irmãos, era uma peleja, vou concluir, era uma peleja. Os emissários ficaram ali, sobremaneira envergonhados, mas ficaram em Jericó. Não saia do coral, não saia do corpo ministerial. Mas eu estou envergonhada, eu estou envergonhado. Não saia, não saia, não saia. Davi todo dia ia lá ver eles, envergonhado, sobremaneira envergonhado. Era injusto o que fizeram com eles. Mas você vai olhar para a palavra, foi ordenada uma peleja. E você vai ver que quando as pessoas vieram para pelejar, que a coisa tomou uma proporção tão grande, você vai ver que Joabe vai falar para o seu irmão Abissai, vai dizer, ó, se os sírios forem mais fortes do que você, eu vou ao teu encontro te socorrer. Porém, se você perceber que os filhos de Amon são mais fortes do que eu, venha ao meu encontro me socorrer. E vamos nos esforçar, vamos lutar, alabai. Vamos lutar pela cidade do nosso Deus, vamos lutar pelo nosso povo, e o Senhor vai fazer o que bem parecer aos seus olhos. Eu quero te dizer, filho, vá ao encontro do teu pai, vá ao encontro da tua mãe, vá com uma palavra de bênção, vá com um abraço, alabai. Vá com um propósito de oração e de jejum, mãe. Vá ao encontro do teu filho. Você não sabe se os conflitos estão sendo maiores. Você não sabe da guerra. Vá ao encontro. Tudo que o inimigo quer é levantar farpinha, é levantar briguinha, é levantar choque de opinião, levantar divisão, dissensão. E nós temos que ficar na posição que Deus nos comissionou. Deus vai pelejar. Deus agiu nesta situação. E depois você vai encontrar eles lá honrados, com algo maior ainda que Deus confiou na mão. Deus está falando conosco neste lugar. Vire para sua irmã, aí. A festa é de vocês, vire para ela. Diga, vá ao encontro de alguém. Vá ao encontro do corpo ministerial, faça um dia de jejum a mais. Elebai, alamai. Uimahai, tuimahasturiai. Vá ao encontro de alguém, por favor, vá ao encontro de alguém. Irmãos, sabe por que muitas vezes nós temos dificuldade de entender a palavra de Deus? Deus nos acorda, Deus nos faz sentir, mas a gente é imediatista. A gente é imediatista. Se nós não tivermos a resposta hoje ou amanhã, nós nos precipitamos, mudamos de congregação, mudamos de bairro, mudamos de emprego. Tem gente que muda até de mulher, de marido. Não sou nada contra. Eu estou falando para você ficar na posição que Deus te comissionou. Não estou dizendo que uma pessoa não tem o direito de ser feliz, de reconstruir a sua vida, não é isso. Eu estou dizendo que quando você tem que ficar, mesmo que você esteja envergonhada, como pai, como mãe, como esposa, como esposo,
como um homem, feriu o teu brio, feriu a tua masculinidade. Você não pode se afastar. Você não pode se afastar da casa de Deus. Você não pode se afastar da presença de Deus. Não, não. Eu sinto Deus dando uma ordem para alguém aqui. A tua vitória está em você permanecer em Jericó. Você só pode se mover quando Deus te autorizar. Jesus está mandando eu falar para alguém aqui. Não se precipite nas tuas decisões. O Senhor está vindo ao teu encontro, te socorrer. Deus não vai te deixar envergonhado. Deus não vai te deixar frustrado. Churabai, Orianderiasturiai. Deus vai trazer resposta de oração. Deus vai trazer resposta de perseverança. Deus vai trazer resposta por uma atitude de fé. Ele é Deus, Ele é Senhor. Nós vamos olhar para a palavra. O Senhor desfez toda aquela guerra. E você vai achá-los lá no segundo livro das Crônicas. Esse mesmo emissários honrados para a glória do nome do Senhor. Eu quero que você se coloque em pé. Pastor, eu posso fazer um apelo? Eu queria chamar você. Não para te expor, não. Não. Eu não gosto de ser exposta. Jamais ia expor alguém. Mas eu queria chamar você. Que no momento da sua dificuldade, no momento da sua adversidade, você, quem sabe, quebrou a aliança com Jesus. Quem sabe, você saiu da posição. Tomou uma decisão equivocada. Tomou uma decisão precipitada. E o Senhor te convida a retornar. A retornar. A abraçar o seu propósito. A abraçar o seu plano que Ele tem para a sua vida. Eu sinto que Deus está dando uma oportunidade para alguém aqui. Tudo que o inimigo quer é te tirar da presença de Deus. Para que você saia da direção do Senhor. E você sabe que quando nós saímos da direção do Senhor, fica um rastro de sequelas. Eu quero te convidar nesta noite a rever teus conceitos, rever teus acertos, rever. Quem sabe você tenha a oportunidade de dizer eu te amo, você tenha a oportunidade de perdoar alguém, mas porque um dia você ficou sobremaneira envergonhado, porque isso te machucou demais, isso te desonrou, quem sabe desonrou a sua família. Lá no fundo há uma raiz de amargura. E ela adoece. Ela adoece. Hoje Jesus está aqui. Todo dia, é claro que Ele está aqui. Mas eu estou falando para alguém em específico. Você precisa virar a página. Você precisa liberar o perdão. Você precisa dar seguimento daquilo que Deus traçou para você. Não vai mudar em nada. Não vai mudar em nada a tua situação. Você distante do Senhor. Não muda em nada. Não adianta você sair da sua casa. Não adianta você sair do seu bairro. Não adianta você sair do seu trabalho. Não. Você tem que se firmar com Deus. Você tem que entender a sutileza que o inimigo está usando
para te ver cabisbaixo, para te ver desonrado, para te ver desacreditado ou desacreditada. O que você tem que fazer é abraçar o que Deus tem com você. E eu quero orar com você. Mas eu sinto que Deus está dando uma oportunidade para alguém aqui. Alguém. Vem aqui em nome do Senhor Jesus. Tome uma decisão diante de Deus. Vem aqui. Abrace essa oportunidade. Abrace essa oportunidade. Vem aqui em nome de Jesus. Vem aqui. Nós vamos estar orando. Jesus está aqui. Vai pelejar por você. Vai pelejar pela sua causa. Ele te abraça. Ele te encoraja. Tuimas, turamas, teiacho. Reichonderemi cantarabasturiai. Vem aqui. Deus vai fazer coisas novas, coisas diferenciadas no seu lar, na sua família. Vem aqui em nome do Senhor Jesus. Vem aqui. Tá tudo bem com você? Tá tudo bem com a sua família? Tá tudo bem com seus filhos? Timalamanchohai. Onderemiasturiai, ahai, uifai. Está tudo bem? Como você tem desenvolvido a missão que Deus te confiou? Qualquer coisa te intimida, qualquer coisa te amedronta, você não sabe ficar sob pressão. E mãe, quando você fica sob pressão, você duvida da promessa do Senhor. Vem aqui que hoje Deus vai fazer algo diferenciado nessa situação. Eu estou falando com um coração específico aqui. Ai, ui, mahai. Chega de viver amedrontada. Chega. Deus quer dar um basta nessa situação. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. A bênção do Senhor é liberada aqui. Deus vai mover. Deus vai mover. O que você não pode mover, o Senhor move. Podemos pedir para alguém descer, as irmãs ali abraçar essas senhoras. Isso, vem aqui, as irmãs abraçam alguém aí. Isso, ore com essa irmã aí. Eu ainda estou aguardando alguém. Estou aguardando alguém, eu não sou de insistir. Vem aqui em nome do Senhor Jesus. Vem aqui, derrebai, uima. Deus vai mover aqui, vai mover aqui. Quando você piscar o olho, Deus já fez. Alabai, chonderemiafai, orianderiasturiai, oricanderiasturianderiai. Deus vai mover, Ele vai fazer coisas diferenciadas para dar continuidade à tua história, para glorificar o seu próprio nome. Venha com fé, venha, venha uma noite de vitória. Venha representar alguém aqui. Vá ao encontro de alguém, vá ao encontro de alguém. Você não sabe com o que ela está lutando. Você não sabe com o que ele está lutando. Mas Deus vai pelejar.
Deus vai pelejar, Deus vai quebrar algemas, Deus vai quebrar correntes, mas Deus vai colocar vidas em liberdade. Ebalamai, tem salvação entrando na família, tem libertação entrando na família. Põe a mão no seu coração, põe a mão no seu coração, ponha. Lá a gente tem um bom costume, a gente costuma orar abraçada com a nossa irmã. Abrace a sua irmã e abrace. Oh, fique do ladinho uma da outra, isso. Abrace aí. Diga, eu estou disposta a te ajudar ainda mais. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando aqui. Temanchomai. Sabe quando o inimigo quer desonrar tua missão de mãe, tua missão de avó, tua missão de obreira, de obreiro, labai, mas Deus está neste lugar. Deus peleja por você. Deus põe o viajante para correr. Ai, derabai. Você saiu de casa, mas Deus não saiu. Ele está lá pelejando pelo seu lar. Ele está lá pelejando pela sua família. Ele está lá pelejando pela tua honra. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu quero te louvar pela tua presença, Pai. Eu quero te louvar pelo esforço da tua igreja, Pai. Pela vida do teu pastor, pastor Nelson, Pai. Tu tens sustentado a batida do coração do teu filho, Pai. Alabastor amarai. Wenderianderiasturiai. Tu és o guardião da família do teu servo, Pai. Alabachorabai. Abençoa essa família, Pai. Abençoa o pastor Miqueias. E vai o imasterebacataiai. Oh, canto e reço e magai. Sopra vida, sopra saúde, sopra livramento, Pai. Olha para o teu obreiro, Pai. Olha para a tua obreira. Olha para os ataques, Pai, que o teu obreiro vem passando, por amor da tua palavra, por amor, Senhor, ao teu nome. Olha para esse pai de família que chora. Olha para essa mãe de família que chora. Olha para esse jovem, Pai. Alapantaramalamai. Ora baixora magai. Orianderiasturiai. Sustenta agora, defende agora, defende a honra desse homem, defende a honra dessa mulher, defende a geração. Nossos filhos são do Senhor. Ebalamastuраmantu yomagai. Socorre filhos aqui, socorre, Pai, socorre, socorre famílias neste lugar. Há poder no teu sangue, há poder no teu nome. Tem uma notícia boa chegando nesta casa. Tem uma notícia boa chegando neste lar. Alabachoramalai. Coloca o viajante para correr. Repreende a fúria do adversário. Joga por terra toda obra contrária. Sopra, sopra cura, sopra livramento. Batiza com o Espírito Santo. Batiza com o Espírito Santo. Manifesta dons espirituais.
Pai, continua curando, continua libertando, continua salvando. Nós abençoamos cada lar aqui representado, cada família aqui no altar representada, cada situação representada, na autoridade do nome de Jesus. Declaramos a tua bênção, em nome de Jesus. Abrace aí a tua amiga e diga: eu creio que uma notícia boa está chegando na sua casa, está chegando para o seu filho, para a sua filha, está chegando para a sua família. Embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nesta guerra. Está comigo o braço forte do Senhor. Aquele que é calmo ao ver, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que bradar do alto: não temas, estou contigo. Deus já tem o caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção, ouçamos, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços, embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinha nesta
As palmas é para o Senhor Jesus. A igreja de Jesus senta para ver a coisa mais linda que esta igreja tem. As crianças. Hoje é dia da criança. Não podemos impedir de jeito nenhum. As crianças, meus irmãos, sempre vão ter lugar nesta igreja. As crianças vão ter lugar na minha casa. As crianças vão ter lugar na tua casa. As crianças têm lugar na casa de Deus. Porque elas são chamadas pelo próprio Jesus. São chamadas do reino de Deus. Então nós queremos ouvir as irmãs professoras e com as crianças, com a palavra nesse momento. E bem, saúde da igreja com a paz do Senhor, amém? Nós vamos ler a palavra de hoje que se encontra em Mateus 19:14. Então disse Jesus: deixe-a vir a mim. As crianças. E não as impeçam. Porque dos tais é o reino de Deus. Mateus 19:14. Amém.